Dê um aplauso ao Senhor. Graça e paz, queridos. E aí, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a tua família? Como foi a sua semana? Mais ou menos ou abençoada? Amém, abençoada. E esta semana que entramos será mais abençoada ainda. Essa praga do Zika vírus não vai chegar na tua casa. Estaremos ministrando a unção sobre a igreja. Eu estava em Corumbá neste final de semana e Deus falou comigo: nós podemos ter as nossas casas blindadas. Temos a promessa da parte de Deus e nós nos fundamentamos na promessa. A Bíblia diz: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. É assim? Ou ao contrário, né? 10.000 e 1.000, 1.000 e 10.000. Não importa se é para a direita ou para a esquerda. Acho que a esquerda sempre vai perder. Sabe por quê? Lá no céu, os da esquerda, você sabe para onde eles vão? Deixa para lá, né? Somos do centro e da direita. Algumas pessoas não entendem essa linguagem de por parábolas. Mas a gente vai sendo ampliado, e é bom que nem todo mundo entenda mesmo, senão eu tenho que sair pela porta dos fundos. Mas a praga não vai chegar à tua tenda, a praga não vai chegar à tua casa. Quando nós olhamos para o povo de Deus que habitava no Egito, a casa que tinha marca do sangue do Cordeiro, nenhuma das pragas que visitaram o Egito entrou na casa, no território do povo hebreu. Nenhuma das pragas. Diga: nenhuma. No Egito havia trevas. Houve trevas, densas trevas. As trevas eram tão densas que eles quase que apalpavam as trevas. Imagina isso. Mas na casa do povo hebreu havia o que? Luz. Então o mundo está tomado por trevas, mas na tua casa não vai faltar a luz. A nossa menorá está acesa. Ele é Jesus. A nossa menorá é Jesus. Temos a presença do Espírito Santo e a nossa candeia está cheia do azeite. Então não vai faltar azeite na tua candeia e não vai faltar luz na tua casa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então na próxima quarta nós estaremos ministrando uma unção. Eu não fico inventando essas coisas não, viu? Eu até não gosto muito disso. Mas Deus falou comigo e estaremos ungindo todos aqueles que estiverem aqui para que você seja protegido. Há uma epidemia no Nordeste. E no Mato Grosso tivemos apenas um casinho de microcefalia. E não teremos mais, no nome de Jesus. Você crê? A Bíblia diz: aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. Aquilo que a gente permitir que aconteça, vai acontecer. E quando você proibir, está proibido. Então está proibida a entrada desse bicho aqui no nosso território. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 5. O tema da nossa ministração é: não ando por fé, não ando por vista, ando por fé. Diga: não ando por vista, eu ando por fé. Diga: eu não ando por vista, eu ando por fé. Diga mais uma vez. Diga: eu não ando por vista, eu ando por fé. Que coisa tremenda. Nós podemos andar nesta dimensão, não andarmos pelos nossos sentimentos, não deixarmos ser influenciados por aquilo que nós ouvimos, mas nos fundamentamos na palavra de Deus e pela fé nós caminhamos. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus,
andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Qual é o seu nome? Fala o seu nome para mim. Sabe qual é a palavra de Deus para você? Não temas, a tua oração foi ouvida. Curve a sua cabeça. Cadê a Fernanda? Vem cá, Fernanda. Eu preciso do louvor aqui. Venham para cá. Nós vamos nos render. Nós vamos nos entregar completamente, porque Deus quer falar conosco. Você crê? Então curva a sua cabeça, vá adorando. Você vai se render, você vai se rasgar, você vai se entregar por inteiro. Se renda ao Espírito Santo. Você vai poder se render agora. Você vai poder se entregar, permitindo que o Espírito Santo comece a se mover no teu interior. Os teus temores podem ser arrancados da sua alma, as suas dúvidas, as incertezas, o pavor, a angústia, a ansiedade, tudo isso pode ser arrancado. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós não temos aqui simplesmente mais um encontro religioso. Nós vamos adorar o Senhor, nos entregarmos diante dele e o adorar em espírito e em verdade. Se renda ao Espírito, se entregue a Ele, no nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, declare isso, querido. Chama a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Glória, glória, tu és santo, sim, tu és, sim, tu és, tu és santo. Eu quero orar para que os seus olhos espirituais sejam iluminados. O Espírito de Deus, Ele está neste lugar. Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos dirige em toda a verdade. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Estamos conectados a uma fonte poderosa de paz e provisão. Os teus temores serão arrancados da sua alma. E você, nesta conexão, um trono da graça, vai ser envolvido pelo favor de Deus. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos esta noite. Que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido através do nosso ser e através do nosso viver. Eu apresento diante de ti, ó Pai, a minha vida. Eu apresento diante de ti a igreja. Vem com o teu Espírito, ó Pai, sobre nós. Aviva, ó Deus, os nossos corações. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, iluminados,
para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Nós nos rendemos ao Teu Espírito, e que verdadeiramente caminhemos assim, não por vista, mas por fé, em o nome de Jesus. Diga amém. Esta é a chamada da parte de Deus para mim e para você. Caminharmos não por vista, nos movermos não pelo que vemos, pelo que sentimos, mas nos movermos em fé. Será que é possível entrarmos nesta dimensão? É possível. A nossa chamada é para olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, que Ele desprezou a ignomínia, Ele desprezou a vergonha, e se expôs na cruz para morrer no nosso lugar. Para quê? Para que livres da condenação do inferno, pudéssemos estar voltados completamente para Deus, para o louvor e para a glória do seu santo nome. A chamada da parte de Deus para a nossa vida é nos movermos não pelo que vemos, mas nos movermos pelas promessas que estão diante de nós. Eu estava lendo esse texto, depois eu vou entrar neste texto, mas antes deste texto, eu quero ler um outro texto para você. Só atente para o que o texto diz. Fala que temos um tesouro, que é Cristo em nós, e este tesouro, ele está num vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Por que um vaso de barro? Para que a glória seja de Deus. Então o vaso de barro, ele é frágil, para que ele continue dependendo de Deus. Mas há promessas de Deus para este vaso que é fraco, e a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova diante de Deus. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior vai se manter incorruptível, pois a nossa leve, olha só, pois a nossa leve e momentânea, diga leve e momentânea tribulação. Talvez você esteja aí envolvido numa tribulação, e a Bíblia chama esta tribulação de leve e momentânea. Diga para o seu irmão assim: olha, essa tribulação aí é leve e é momentânea, é por um tempo. A tribulação tem um tempo pré-determinado. A glória de Deus vai envolver o teu ser de tal forma que você, ao passar, você já não lembra mais. Nós passamos por algumas situações, e quando estamos passando por ela, parece que ela não tem fim. A Bíblia fala a respeito da mulher grávida que está prestes a dar à luz. As dores de parto, como incomoda. Mas depois que a criança nasce, a alegria é tanta que ela já nem se lembra mais da dor. Está pronto para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, para o... não é assim? Tem mulher assim. Tem gente que já fez assim. Calma. Mas depois que ela dá luz, ela já não sente mais. A alegria de tomar aquela criança nos braços suplanta a dor. É o que a Bíblia diz. Então esta leve e momentânea tribulação que você está passando, mas depois
você não vai ter uma amnésia para se esquecer, mas pelo peso da glória, você vai poder se alegrar, e já aquilo já não vai causar mais dor em você. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diz assim, olha o que diz o texto: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As coisas que nós estamos vendo, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. A Bíblia fala a respeito de Moisés, que sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, sofrendo por um tempo. E a Bíblia diz que ele deixou o Egito, se refugiou em um deserto, porque ele viu aquele que é invisível. Deus quer nos levar a esta dimensão, no desenvolvimento da nossa fé, para que não sejamos alcançados e atingidos na nossa alma, ao ponto de chegarmos ao desespero de vida, mas fortalecidos na fé, deixarmos de andar por aquilo que nós ouvimos ou sentimos, e prosseguirmos na nossa jornada diante dos desafios que temos diante deste mundo. Eu quero dizer para você, desde o momento da concepção, porque são milhares de sementes que foram lançadas, e apenas uma semente chegou no óvulo para germinar, para fazer com que a criança fosse gerada. Então você já chegou na frente. Então desde lá, imagina aquela coisinha assim, você já viu? Espermatozoide. Milhares e milhares e milhares e milhares são lançados, e um chega. A criança, o tempo da gestação, depois o tempo de dar à luz, e aí começa os embates da vida, os conflitos da vida. Mas uma coisa é certa: aquele que tem promessa não anda pelo que sente, não se move pelo que ouve, se move por fé. E nós somos a geração e o povo da palavra, o povo da crença, o povo da fé. Diga: eu sou o povo da crença. Alguém diz: olha lá o crente. E alguém se irrita ainda quando alguém diz assim: olha lá o crente. Quando alguém disser assim: olha lá o crente, você fala: hashtag é isso mesmo. Hashtag crente. Não sejais incrédulo, mas sejais crente. É aquele que crê. E quem anda por fé, anda acima das circunstâncias. Nós não nos movemos por vista, nós nos movemos em fé. E nada vai poder nos deter, e nada vai poder nos parar na nossa caminhada de fé. Voltando para esse texto de Lucas capítulo 1, esse texto fala de uma família. Não era uma família comum, era uma família sacerdotal. Diga: uma família sacerdotal. No Velho Testamento, apenas pessoas de uma família eram separados para exercer o sacerdócio. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, a coisa muda, porque todos nós nos tornamos geração eleita e sacerdócio real. Então, nós somos incluídos nesta geração de sacerdotes. Então, você é um sacerdote. Diga: eu sou um sacerdote. Então, este texto fala de uma família sacerdotal. E esta família tinha algumas características interessantes. A primeira delas, no versículo 6, diz que ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Tanto Zacarias como Isabel vinham de linhagem sacerdotal. Ele era sacerdote
e ela também era filha de sacerdote. Ambos eram tementes, justos perante Deus, andando sem repreensão. Mas mesmo assim, a Bíblia diz aqui que eles não eram plenos no sentido do contexto de família, porque Isabel era estéril e não tinha filhos. Isabel era estéril e não tinha filhos. Mesmo ele sendo um homem justo perante Deus, andando sem repreensão, o sonho maior de um casal neste contexto era ter filhos. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Velho Testamento, uma mulher que não tinha filhos, ela trazia sobre si a marca do opróbrio, a marca da vergonha. Ela se sentia menor no contexto da sociedade em que ela estava inserida. Então nós vemos aqui um casal, Zacarias, o sacerdote, Isabel, sua esposa, filha de sacerdote, ambos tementes a Deus, mas faltava alguma coisa. Como servir a Deus, se Deus não corresponde à expectativa do nosso coração, dando a resposta que almejamos? Continuamos servindo ou paramos? Você tem apresentado diante de Deus um pedido? É possível que no ano passado você tenha feito uma lista dos seus objetivos, dos seus alvos, suas metas. Algumas pessoas foram ticando, tudo foi sendo realizado, mas é possível que alguma coisa ainda não tenha se concretizado. E aí, continua servindo a Deus em integridade, ou para e se volta contra Deus, dizendo: olha, a minha causa eu tenho apresentado diante de ti, no dia que o Senhor decidir atender a minha causa, então eu vou voltar para te servir integralmente. Como você tem se comportado? Esse texto diz que tanto Zacarias quanto Isabel eram ambos tementes ao Senhor, e eles não tinham filhos, e ela era avançada em idade, mas independentemente de ter filhos ou não, ele estava disposto a cumprir a sua chamada sacerdotal. Ele não caminha por vista, ele não caminha pelos seus sentimentos, ele não se deixa dominar pela sua frustração, ele continua servindo ao Senhor, independentemente da resposta de Deus na sua direção. Ele está lá. Interessante porque os sacerdotes, eles se apresentavam, e muitas vezes era feito por sorteio, para que ele cumprisse o seu ritual sacerdotal. Alguns sacerdotes não tinham a oportunidade durante um ano de cumprir essa função, mas lá estava Zacarias cumprindo a sua função sacerdotal, independentemente de ter encontrado a resposta daquilo que ele mais almejava, que era ter um filho. Mas olha o que vai acontecer com ele. Versículo 8: exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fazendo o quê? Estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Versículo 12: vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Olha o que diz a parte B: a tua oração foi ouvida. Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Então, independentemente de circunstâncias, continue servindo ao Senhor. Independentemente de perdas momentâneas,
tribulações momentâneas, angústias momentâneas, desprezos momentâneos, falta de reconhecimentos momentâneos. Continue servindo ao Senhor. Você não serve ao Senhor quando você é visto ou reconhecido apenas. Você não serve ao Senhor simplesmente porque você recebe aplausos. Há momentos em que você serve ao Senhor e ninguém vê. Ontem nós tivemos aqui o pastor Lucinho. Ele veio fazer um seminário. E algumas pessoas se prepararam simplesmente para receber, porque fizeram as inscrições. E ontem, não sei se quase aconteceu um dilúvio em Campo Grande. Eu não estava aqui. Diz que choveu, mas choveu muito. E acontece que nós estamos na reforma do telhado. Você pode imaginar o que aconteceu. Dá uma olhadinha para lá, você já vai saber. Tem algumas pessoas que nem viram. Isso aqui virou o Mar da Galileia. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: apóstolo, olha, eu estava com o meu coração completamente preparado para sentar e receber, mas eu nunca trabalhei tanto na igreja como eu trabalhei ontem, mas eu estou muito feliz. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha que coisa tremenda. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Independentemente de qualquer situação, você continua servindo ao Senhor. O vento é favorável, você serve ao Senhor. O vento é contrário, você serve ao Senhor. Não tem vento, você serve ao Senhor. A tua casa está abastecida, você serve ao Senhor. A escassez, você serve ao Senhor. Você está com pleno vigor, você serve ao Senhor. Você está abatido e cansado, você continua servindo ao Senhor. Eu estou aqui, talvez vocês não percebam, mas eu estou um pouco tremendo. Não é de temor ou medo, não. Eu estou muito cansado. Mas então por que você está pregando? Porque eu não ando por vista, eu ando por fé. Porque se eu andasse por vista e não por fé, sabe onde eu estaria agora? Na minha casa. Porque eu dirigi hoje de manhã, acordei 6 horas da manhã, de Corumbá, aqui são 400 e poucos quilômetros. E eu fui dirigindo e voltei dirigindo. Falei: apóstolo, você não tem discípulo? Não, tenho. Mas todos eles estavam trabalhando, estavam no encontro, estavam em tanto lugar. Um estava em Corumbá, em Três Lagoas, outro estava não sei aonde. E aí fui eu e o Júnior. E o cantor, ele dirige, mas não dirige tanto assim. Então eu fui o motorista dele. Você sabe o que significa Zacarias? O nome Zacarias? O nome Zacarias significa lembrado do Senhor. O nome Zacarias significa lembrado do Senhor. O nome Isabel significa Deus é cumpridor das suas promessas. Imagina isso. O sacerdote servindo ao Senhor em integridade, em lealdade, santidade. O que ele mais queria, ele não era correspondido. E ele ainda trazia no nome dele esta marca: lembrado do Senhor, lembrado de Jeová. E Deus é cumpridor das suas promessas. E é exatamente isso. O nosso Deus, Ele não se esquece de nós jamais. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho? Pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta? É impossível. Mas mesmo que isso possa ocorrer, ele diz: eu jamais me esquecerei de ti. Naqueles momentos em que parece que Deus se esqueceu de você, Deus não se esquece de você jamais. Você é lembrado do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele comprou você. Ele comprou você. Não foi com ouro, não foi com prata. Ele comprou você. Deus comprou você com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Se Ele comprou você, você é propriedade dEle. E Ele jamais vai se esquecer de você.
Quando você está no auge, nos melhores momentos da sua vida, Deus está com você. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Quando você está vivendo em santidade, Deus está com você. Mas quando você peca, Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te rejeita. Sabe por quê? Porque Ele sabe o preço que Ele pagou por você, e Ele não vai perder você. O diabo quer dizer assim: você pecou, você está estragado para Deus, agora comigo aqui, vamos embora, parceiro. Não! Você não pertence a Ele, você pertence a Jesus. E sabe quem habita em você? O Espírito de Deus. Você foi selado. Zacarias, lembrado do Senhor. Isabel, Deus não se esquece jamais das suas promessas. O Deus que nós servimos é o Deus capaz de cumprir aquilo que tem prometido a nós. O Deus que nós servimos é o Deus que faz da estéril que a estéril habite em família. O Deus que nós servimos, Ele pega o pobre, o necessitado do monturo. Sabe o que é monturo? É o lixão, é o lugar que fica lá queimando. A Bíblia diz que Deus pega o pobre, o necessitado, e o tira do monturo e o faz assentar entre os príncipes do seu povo. Então, independentemente de circunstâncias, continue servindo ao Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele não deixa de ser fiel em tempo algum. Ele permanece fiel, e Ele jamais se esquecerá de você. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20: tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, por nosso intermédio, para a glória de Deus. Tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Nós temos promessas de Deus, e nós caminhamos não por vista, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que um tempo experimentou a afronta, a ignomínia, porque ele viu o futuro, ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Então ele decidiu passar pela prova, entregar-se a si mesmo, pagando um preço pela nossa redenção. Zacarias estava lá. O maior sonho de Zacarias e a oração dele diante de Deus era por um filho. E ele estava lá servindo ao Senhor, oferecendo o sacrifício. De repente Deus olha e diz: olha o meu servo. Aí Deus diz: Gabriel, eu tenho uma missão para você. Está vendo lá o meu servo Zacarias? Independentemente das circunstâncias, se ele esteja bem ou mal, ele está me servindo. Chegou a hora de dar uma boa notícia para ele. Vai lá e diz para ele que Isabel, a esposa dele, vai conceber e vai dar à luz a um filho, e não será qualquer filho. O nome dele será chamado João, que é o João Batista. Que coisa tremenda. Imagina, há uma resposta vinda da parte de Deus na sua direção. Talvez já tenha passado 1 ano, 6 meses, 2 anos, eu não sei. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Na quarta-feira passada, o irmão veio me procurando para dar um testemunho. O seu filho tinha um problema nos olhos irreversível, e ela colocou diante de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada, gerando milagres. Ele diz: apóstolo, o meu filho recebeu um milagre, ele está curado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós não servimos a Deus porque Ele faz milagres. Não, não. Independentemente de milagres ou não, nós continuamos servindo a Deus. O que nos sustenta diante de Deus não são os milagres. O que nos faz continuar servindo a Deus não é porque nós estamos vendo milagres. Milagres não sustentam ninguém na fé.
10 leprosos vieram a Jesus e eles foram curados. Quantos permaneceram? Umzinho. Só um voltou para agradecer e falou: estou contigo, continuo. Então o que nos sustenta não são os milagres. Nós não servimos a Deus porque a gente vê milagres. Nós servimos a Deus porque nós fomos alcançados por tão grande salvação. Ele morreu na cruz para nos resgatar, nos redimir. Bem verdade é que nós temos promessas que diz respeito à terra e diz respeito aos céus. Mas se nós ficarmos apegados apenas à terra, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Nós temos promessas de Deus para a terra. Jesus, ele falou ao jovem rico que veio a ele dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, observa os mandamentos. Ele disse: eu observo todos. Jesus olhou para ele e disse: então faz o seguinte, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, segue-me. Ele ficou perturbado. Mas Jesus não queria o dinheiro dele, era uma prova. Eu vejo nesse texto a mesma prova que Deus fez com Abraão: dá o teu filho. Aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, e os discípulos de Jesus, dentre eles Pedro, chega a Jesus e diz assim: olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Olha o que ele disse. Quem disse isso foi Pedro. Pedro era um pescador, ele sustentava a família pescando. Jesus falou: eu farei de você um pescador de homens. Deixa as redes, deixa o teu barco e segue-me. E ele largou tudo para seguir a Jesus. Jesus não disse assim: ó Pedro, monta uma estratégia aí para os teus filhinhos pedirem esmola, porque agora você vem comigo para um discipulado. Não, Jesus não era irresponsável. Jesus não dava assim aqueles 3 toquinhos assim e as coisas iam, fique tranquilo, Pedro, todo dia você vai lá na prateleira, eu vou fazer um milagre, você vai ver, a provisão vai estar lá. Não, não foi assim não. Jesus fez 2 vezes o milagre da multiplicação, mas pessoas vinham a ele e o serviam com seus bens. Mas Pedro chega para Jesus e diz: olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isso? Sabe qual foi a resposta? Jesus vai dizer a ele assim: olha, aquele que deixou casa, pai, mãe, irmão, tudo por amor a mim, neste mundo receberá 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Queridos, se fosse a vida eterna que é o principal, já estaríamos. Mas há um projeto de Deus para nós aqui. Deus não quer que você viva mal aqui na terra. Mas se você deixar se mover, se influenciar pelo que você vê, pelo que você escuta, você vai ser a pessoa mais perturbada da terra. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida é, independentemente de circunstâncias, focar o nosso olhar naquele que fez a promessa. Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Já vamos indo para o encerramento. A Bíblia diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz que Abraão, quando ele recebeu a promessa, começou a sua caminhada, a sua jornada para ver o cumprimento da promessa, diz que ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, nem para o amortecimento do seu próprio corpo. Ele não ficou atentando e observando as circunstâncias, mas ele colocou o seu olhar aonde? Na promessa. E a Bíblia diz que ele foi fortalecido na fé, fazendo sabe o que? Murmurando, reclamando, choramingando? Não, ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, porque ele estava certíssimo que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir a promessa. Deus chama você hoje para tirar os olhos daquilo que é temporal e colocar os seus olhos naquilo que é atemporal. Deus disse a Abraão: sai da tua tenda
é o estado do corpo, sai desta dimensão, olha para os céus, conta as estrelas, se as podes contar, assim será a tua descendência. Coloque o teu olhar na promessa. Jesus pagou um preço por você na cruz do Calvário, pela sua redenção. Então, independentemente de qualquer circunstância, continue louvando, servindo, bendizendo o nome do Senhor. Dê um aplauso a Ele. Se coloque em pé. Eu quero orar com você. Esta é uma noite para sermos tocados nos nossos olhos, a nossa visão espiritual ampliada. Há promessas de Deus sobre a sua vida. Diga: há promessas de Deus para a minha vida. Diga assim: eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Então esta leve e momentânea tribulação é simplesmente leve e momentânea. É um tempo. O tempo da glória está por vir. E os dias futuros serão melhores do que os dias passados. Aos pés daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante suas mãos aos céus. Pai Santo, nós te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra liberada sobre nós nesta noite. Pai, nós não queremos nos mover por vista, queremos nos mover em fé. Eu invoco agora a tua unção fresca descendo sobre a tua igreja, que as cadeias sejam quebradas. Nós nos voltamos, ó Pai, para o Senhor completamente. O nosso olhar está em ti. Assim como Zacarias estava ali servindo ao Senhor, nós estamos aqui na tua casa, buscando a tua face, independentemente de qualquer circunstância. Volta o teu olhar para nós. Dá ordem, ó Pai, aos teus anjos, para cumprir o teu propósito, ó Deus, manifestando a tua bênção. Atento, ó Deus, para o clamor do pai, o clamor da mãe, o clamor do filho. Atento, ó Deus, para o clamor dos teus servos, e que os teus anjos possam vir, manifestando a tua bênção, em o nome de Jesus. Adore o Senhor, se renda ao Espírito. Começa em ninguém ver, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou. Alguém crê em tudo que acontece, dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Pega suas mãos e declare: novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Pai Santo, nós te adoramos, nós te bendizemos. Que a nossa cidade seja tomada pela tua glória, e que todo o teu propósito, Pai, se cumpra nas nossas vidas como igreja do Senhor. Que as casas sejam visitadas pelo poder do teu Espírito. Que a cadeia do medo, da angústia, da depressão, todos os temores caiam por terra. Que o teu nome, ó Pai, seja engrandecido e exaltado através da tua igreja,
Em o nome de Jesus, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Se assente. Nós vamos ministrar a ceia. Eu gostaria que os pastores viessem já para o altar. Os obreiros vão estar posicionados. E nós não celebramos a ceia como um ato repetitivo, não. A ceia é um memorial de aliança. Toda aliança tem um memorial. Toda aliança. Eu tenho isso aqui como um memorial de aliança. Quando você olha para a minha mão esquerda e você vê o que isso representa para você. Eu sou casado. Se eu usasse esta aliança na minha mão direita, ia dizer o quê? Eu sou comprometido, noivo apenas, né? Mas eu sou casado. Então eu uso esta aliança aqui. É um costume nosso, da nossa nação. Quando você caminha pelas ruas e você vê a aliança na mão esquerda, no dedo anelar, você reconhece que aquela pessoa, ela é casada. Sim ou não? Sim. Pois bem, toda aliança tem um memorial. Quando olhamos para o Velho Testamento, a circuncisão que Deus ordenou a Abraão e a sua descendência, ali era a marca da aliança. A nossa circuncisão com Cristo é no coração. E Ele deixou o pão e o cálice. E quando Ele estava com seus discípulos, celebrando a Páscoa, Ele toma o pão e Ele parte o pão. E Ele diz: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Depois Ele toma o cálice, Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. Olha que tremendo. Então, o momento da ceia não é um momento comum. Você traz à memória o que Jesus fez por você, o preço que Ele pagou pela sua redenção, o preço que Ele pagou pelos teus pecados. Lá na cruz do Calvário, Ele se fez maldição. O escrito de dívida que era contrário a você nas ordenanças, Ele cravou na cruz. Quando você participa da ceia, trazendo à memória, você recebe da parte de Deus esta unção que vai quebrando cadeias, destruindo jugo, trazendo cura para o seu corpo, e você podendo viver a plenitude daquilo que Jesus conquistou por você. Tem gente que não tem o discernimento do corpo de Cristo. É hora de discernirmos o corpo. Para algumas pessoas tanto faz, tanto fez participar da ceia. Não é tanto faz, tanto fez. Jesus diz: aquele que não comer e não beber, não tem parte comigo. Mas Ele diz: aquele que comer e beber indignamente, se torna réu. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que faz a avaliação, não é o líder que faz a avaliação, não é o discípulo que avalia o líder, não, é uma avaliação pessoal. Mas esse momento não é uma avaliação para você deixar de participar, é viciar em você alguma coisa, algum resquício, para que você se volte completamente para Deus, para participar livremente, atraindo o favor de Deus sobre a sua vida. Então curve a sua cabeça, examine-se a si mesmo, e você vai poder tomar o pão, você vai poder tomar o cálice, e você vai poder esperar, e vamos participar juntos. Faça a sua oração de consagração. Pai, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os elementos. Senhor, neste momento consagramos as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito nos traga luz, entendimento e revelação acerca dessa verdade, acerca dessa aliança, acerca desse memorial. Senhor, que cada dia mais possamos nos manter firmes, Senhor, até a volta do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Os obreiros vão estar ali liberando a partir do centro, então as obreiras já podem liberar da mesma forma ali, lá naquele canto, ok? Se aguarde o comando dos obreiros e obreiras.
A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vivos. Mas por amor
Comece a agradecer a Deus por esta noite, por esse momento tão sublime, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, celebrando a ceia do Senhor. Obrigado por tão grande salvação, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de como irmandade, como irmãos, estamos aqui como corpo de Cristo, Senhor, compartilhando desse momento tão lindo. Senhor, te agradecemos porque através de Jesus nós temos acesso a Ti, ó Pai. Te agradecemos por tão grande e maravilhosa salvação. Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e partiu. E tendo dado graça, Ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, podeis participar. Da mesma forma, depois de partir o pão, Ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis participar. Pai, obrigado por esta noite, por esse tempo tão maravilhoso na Tua presença, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Queremos abençoar o Teu povo para que eles tenham uma semana de vitória, uma semana abençoada, guardado e protegido pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, guarda cada família com a Tua mão de poder. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém.